A cada um dos delegados e delegadas desse 15º Congresso da CUT, parabenizar aqui a toda a direção da Central Única dos Trabalhadores de Goiás, da pessoa do presidente Mauro Rubem, da IEDA, da pessoa do Mauro, da IEDA, não apenas cumprimentar, mas parabenizar e reconhecer o trabalho realizado por esta direção nesse último período. Sabemos que foi um período de muita luta, de muita resistência, um período de muitos desafios, e essa diretoria honrou a história de luta da Central Única dos Trabalhadores. E aqui os delegados e delegadas que aqui estão representam toda essa trajetória de uma Central Única dos Trabalhadores que tem serviço prestado na luta na defesa dos direitos. Quero cumprimentar a cada um dos delegados e delegadas que representam os sindicatos das mais diferentes categorias do campo e da cidade e que estão emanados nesse trabalho. E quero aqui agradecer também o convite que me foi feito para que eu pudesse participar com vocês e aqui tentar contribuir, e é muito bom que nós tenhamos essa mesa aqui diversa, para que na soma das ideias possa ajudar esse plenário a refletir sobre os desafios que nós temos pela frente. Porque é muito importante, no momento onde vamos planejar o próximo período, a gente entender o que nós estamos vivendo hoje e da onde é que vem os desafios que nós enfrentamos hoje. Então é importante a gente entender essa realidade. Eu sempre tento alertar os companheiros e companheiras para o significado das lutas que nós levamos hoje. Nós estamos vivendo hoje um momento de muita luta, de muita resistência. É luta contra a retirada de direitos, é resistência contra o desmonte das políticas públicas, mas isso não é por acaso. Essa luta e essa resistência vem de uma crise que nós estamos vivendo. É crise política, é crise econômica, é crise da democracia, mas é importante a gente entender da onde é que vem tudo isso. Essa crise não nasceu hoje. Essa crise não nasceu nem nesse governo que aí está. Essa crise não nasceu na última eleição. Essa crise nem é só da questão política no nosso país. É uma questão mais complexa. Nós estamos vivendo uma crise que é a crise de um sistema econômico hegemônico no mundo, o capitalismo, um sistema que entra em crise de tempo em tempo e que nós pagamos o preço disso. Esse sistema econômico, o capitalismo, que ele é hegemônico no mundo, ele tem um problema, porque é um sistema que não é sustentável. É um sistema que vive da exploração e que vive do consumismo. Para ele sobreviver, ele precisa incentivar cada vez mais o consumismo. Então, não é por acaso que a cada dia a gente vê esse modelo capitalista incentivar novas necessidades, entre aspas, novas demandas, entre aspas, com as propagandas para vender mais e vender mais. Não é por acaso que hoje se compra um aparelho hoje, daqui 3 meses ele já não serve mais, já estão apresentando um outro e tentando passar para a gente a ideia de que a gente necessita comprar aquilo. Então é um sistema que vive de incentivar o consumismo. E por quê? Porque ele não é sustentável. Agora, este sistema, por não ser sustentável, volta e meia, ele trava. É como se fossem esses celulares que vocês estão com ele na mão, né? Smartphone que nós temos. Aí, nós estamos acostumados com isso.
vai lotando de informação, quando chega o momento, travou. E aí o que a gente tem que fazer? Tem que dar um jeito de limpar, né? Vamos tirar aqui, vamos tirar isso, tirar aquilo. O sistema capitalista é mais ou menos a mesma coisa. É um sistema que não é sustentável, ele vive à custa do consumismo, da exploração, e volta e meia ele trava. E quando ele trava, o que tem que fazer? Tem que cortar. Então aí é que chega a crise. E qual que é o grande problema? É que na hora que trava e que eles têm que cortar, aonde é que eles vão buscar cortar? É sempre dos trabalhadores, é sempre no andar de baixo, nunca no andar de cima. E a história nos mostra isso, porque isso não é novidade nenhuma, porque o capitalismo está aí há quanto tempo? Então, nós já estamos acostumados a ver o sistema travar, e a cada vez que o sistema trava, vem um plano. Lembra? Plano Cruzado, plano Bresser, plano Collor, e vai. Sempre aparece um plano e uma ideia para destravar. Mas é sempre à custa de quem? À custa dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. É isso que nós estamos vivendo no Brasil hoje, novamente. Não é novidade, né? Existe um sistema econômico que ele está em crise no mundo, não é aqui no Brasil que está passando essas dificuldades. Vocês estão vendo o mundo todo já enfrentando essas dificuldades e dando respostas, mas aqui no Brasil nós estamos enfrentando estes desafios por conta desta luta com a elite econômica do nosso país, que, não aceitando os rumos que foram colocados pela própria população brasileira para o nosso país, não aceitando isso, fazem um enfrentamento. Essa crise, é por isso que eu digo que essa crise que nós estamos vivendo, ela não começou hoje aqui no Brasil. Ela vem dessa realidade econômica mundial, e aqui no Brasil vem dos enfrentamentos políticos que nós temos tido nos últimos anos. Então não nasce na última eleição. A crise que nós estamos vivendo não começou nessa última eleição. Não. Essa crise que nós estamos no Brasil, ela aparece com mais força já na outra eleição para presidente da República. Lá na eleição de 2014. Na eleição de 2014, lá tem o nascedouro da crise que nós estamos vivendo hoje, a crise da democracia, a crise política, que nasce também da crise econômica. Vocês vão lembrar, naquela eleição de 2014, Dilma era presidenta, candidata à reeleição, e os nossos adversários lançaram Aécio Neves, candidato a presidente da República. E aquela eleição, o Gilvão falou aqui rapidamente sobre isso na sua saudação. Aquela eleição, ela foi uma verdadeira guerra. Vocês devem se lembrar daquela eleição. Dilma de um lado, Aécio do outro. E nós ganhamos a eleição. Ganhamos a eleição no primeiro turno e ganhamos a eleição no segundo turno. Qual que foi o problema daquela eleição? O problema daquela eleição é que eles não aceitaram o resultado dela. Aécio Neves, 15 dias depois da eleição, deu uma entrevista e disse: vocês ganharam, mas vocês não vão governar. Ali foi o nascedouro da crise política e da crise da democracia no nosso país. Aécio Neves se uniu com Eduardo Cunha. Aécio Neves do PSDB se uniu com Eduardo Cunha, deputado federal do PMDB, e ali nasceu a grande conspiração que jogou o país, jogou o Brasil nessa situação que nós estamos enfrentando até hoje. 3 meses depois, Eduardo Cunha virava presidente da Câmara dos Deputados. E Eduardo Cunha, presidente da Câmara dos Deputados, liderou uma pauta, uma agenda contra os interesses do Brasil, para favorecer a elite, tirar uma presidenta legitimamente eleita pelo voto popular e colocar um presidente do lado deles que pudesse tocar a agenda econômica que interessava à elite do país.
Essa é a grande questão. Por quê? Porque nos governos populares de Lula e de Dilma, que enfrentavam também a crise econômica internacional, porque o sistema capitalista entrava em crise também, só que o governo popular de Lula e Dilma resistia para poder superar a crise sem fazer com que os trabalhadores pagassem o preço da crise. Vocês lembram da crise de 2008? A crise de 2008 que bateu no mundo inteiro, que assolou a Europa, que fez com que os Estados Unidos entrassem na maior crise, e que aqui no Brasil foi enfrentado com inteligência pelo governo Lula, fazendo o quê? Ao invés de recuar, gerando emprego, gerando renda, né? Lançando programas como Minha Casa Minha Vida, como o PAC, né? O Programa de Aceleração do Crescimento, para poder impedir que a crise econômica, a crise do capitalismo fosse paga com o sacrifício dos trabalhadores e trabalhadoras. E pela primeira vez na história do Brasil, se enfrentava a crise de uma maneira diferente. E isso é que eles não aceitaram, porque eles sabem que o modelo econômico e o sistema capitalista, ele entra em crise de tempos em tempos, mas para eles o jeito de sair da crise é sempre cortando dos trabalhadores e trabalhadoras. Essa situação que nós estamos enfrentando até hoje. Entrou o governo Temer, que foi o governo do golpe, abriram caminho para o governo Bolsonaro, que é um governo de extrema direita, que além da incapacidade, da incompetência, da irresponsabilidade administrativa, tem também o seu lado da irresponsabilidade direitista, de extrema, com tudo aquilo que há de mais nefasto no mundo. Somando tudo isso, nós estamos vivendo o momento mais delicado da história do nosso país. Um momento onde os trabalhadores e trabalhadoras, mais do que nunca, precisam estar organizados, conscientes da sua responsabilidade para poder fazer esse enfrentamento. E eu tenho dito que para esse momento não nos basta mais trabalhar naquilo que nós já estamos fazendo, que é a luta e a resistência. Sou testemunha que a CUT tem cumprido um papel fundamental na luta contra a retirada de direitos, na resistência contra o desmonte das políticas públicas, no trabalho em defesa da soberania nacional, contra a privatização das nossas empresas. Estão ali os companheiros e companheiras dos Correios que estão também nessa luta, se somando com tantas outras empresas que estão nesse desafio de não se deixarem levar por essa visão privatista que agora aqui no Brasil virou moda, porque no mundo já não é moda mais, porque na maioria dos países a privatização já aconteceu e eles estão no caminho de volta. Não deu certo a privatização e eles estão voltando, percebendo que é importante reforçar as empresas estatais. Aqui no Brasil não, infelizmente nós estamos num atraso que tudo para eles é privatização, né? E tentam vender a ideia que aquilo que é da iniciativa privada é que funciona, o que é da iniciativa pública é um atraso, não funciona. Não é verdade, não é verdade. Aquilo que é da iniciativa pública atende aos interesses sociais, e aquilo que é privado atende aos interesses do lucro. Um exemplo bom é o Correio. O Correio é um exemplo bom para a gente entender isso, né? Vocês sabem que centenas de municípios no Brasil, quase 1000 municípios no Brasil, não tem uma agência bancária. O município não tem uma agência bancária sequer. Sabe por que não tem uma agência bancária? Porque aquele município não é rentável, não dá lucro. Porque se desse lucro, tinha agência bancária lá. Então lá não tem agência bancária, banco privado. Mas o Correio está lá. O Correio está lá com forma de integração social e cumprindo o seu papel de bem público. Agora, se privatiza o Correio, será que estará lá? Não estará, né? Aí, aquela comunidade terá que ir para outro município. Essa é a visão da privatização. Aliás, na proposta dessa semana, vocês devem ter visto a repercussão de uma das propostas, eu vou chegar nesse assunto, mas aqui já serve,
Uma das propostas do governo para enfrentar a crise, entre aspas, na visão deles, é acabar com mais de 1.200 municípios no Brasil. Acabar com os municípios. Municípios com menos de 5.000 habitantes. Olha a visão que eles têm. Qual que é a ideia deles? É porque o município não é viável, não é sustentável do ponto de vista econômico, então fecha o município e anexa aquele município a um município maior, como se fosse simples assim. É assim que eles tentam fazer, como querem fazer com o Correio, com cada setor. É claro que não vai resolver o problema do município fechando o município. Aliás, só vai criar problema, porque não resolve o problema daquela comunidade, porque se deixar de ser município, aquela comunidade vai ter mais problema ainda, né? Porque como o município já está tendo dificuldade de sustentabilidade, imagina se virar distrito. Vai virar um lugar fantasma. E o município que recebeu o pequeno município, também não vai ganhar nada. Por quê? Porque o grande município já tem os seus próprios problemas. Mal está dando conta de resolver os seus problemas. E aí ele vai ter que resolver também o problema do outro município? Então é uma loucura desenfreada, mostrando que eles não têm noção de como enfrentar os problemas. Nós acreditamos que quem governa tem responsabilidade de poder criar as condições para a sustentabilidade. Então, criar as condições para o desenvolvimento econômico, valorizando o potencial regional, garantindo que o potencial social e econômico que existe no município e na região possa avançar para gerar emprego, gerar renda e poder avançar o município. Mas essa é a visão que eles têm. E isso mostra o quanto que nós precisamos estar organizados para poder fazer o enfrentamento e não estarmos tranquilos achando que é suficiente apenas lutar e resistir. Nós precisamos nos organizar, nos mobilizar para virar o jogo. Nós precisamos dar a volta por cima para voltar a governar o país. É assim que nós vamos poder criar as condições para que os trabalhadores e trabalhadoras sejam respeitados no nosso país. É importante que a gente saiba o que o governo está apresentando como solução para os graves problemas que nós estamos enfrentando. Eles estão na contramão do que nós precisamos fazer. Ao invés de incentivar o desenvolvimento da economia, ao invés de incentivar a geração de emprego, a geração de renda, ao invés de criar as condições de desenvolvimento, eles estão travando todas as possibilidades. No campo dos trabalhadores, na iniciativa pública também, as iniciativas colocadas nessa última semana pelo governo federal são assustadoras, totalmente negativas e não vão resolver o problema do nosso país e vão atacar mais direitos. Na luta desenfreada deles de quererem privatização, eles não se contentam em privatizar apenas empresas. Vocês viram todo o trabalho feito da discussão da reforma da Previdência. Na reforma da Previdência, eles tentaram no primeiro momento e não conseguiram, mas vão voltar à carga desse debate, porque o que eles querem na prática é acabar com a Previdência Pública para abrir caminho para a venda dos planos de aposentadoria privada. Querem privatizar até a aposentadoria do trabalhador. E eles vão voltar com essa discussão, não tenham dúvida nenhuma. A discussão da reforma da Previdência ainda não acabou. Mas agora lançaram uma PEC do Brasil emergencial. A partir de alguns indicadores econômicos, o governo teria direito de não respeitar determinadas regras e determinadas leis, sob a justificativa dos indicadores econômicos. Poderiam, por exemplo, cortar 25% da jornada dos servidores públicos. Com agravante, não cortariam apenas a jornada, cortariam 25% da jornada, cortando 25% do salário dos servidores.
Imagina o que significaria isso. O servidor mal dá conta de sobreviver com o salário de hoje e por um determinado momento que estiver vivendo com os indicadores econômicos, o governo teria o direito de cortar até 25% do salário. E o que isso significaria na economia dos municípios e na economia do estado e do país? 25% a menos de recursos girando na economia do município. Imagina o que é isso quando a gente vê os municípios falando que a economia já está travada, a economia está parada, não faz nenhum negócio. Imagina tirar mais 25%. Mas não é só isso. Eles propõem também desvincular as receitas. Então, segurança pública, seguridade, cultura, esporte, a questão do debate do SUS, a questão dos recursos garantidos da saúde e da educação já não teria mais aquela garantia constitucional de investimento, deixaria livre para o que o município quiser fazer, e em outros lugares falam, não, mas aí vai poder, a obrigatoriedade da saúde e da educação vai ficar junto. Aí também isso não vai funcionar, né? Porque se a saúde é a mais urgente, corre o risco de um lugar que não vai ter nada para a educação, porque vão investir na saúde. Então, é um absurdo do ponto de vista de quem administra, mostra a incapacidade, a incompetência, mostra a falta de compromisso, mas mostra, acima de tudo, a quem esse governo serve. Serve aos interesses do sistema financeiro internacional, serve aos interesses das grandes corporações internacionais, e é contra isso que nós estamos lutando. Então eu quero aqui deixar como contribuição a vocês rápidas informações como essas, para poder participar, e certamente serão acrescidos aqui de outras informações e opiniões importantes, mas deixar aqui o nosso grito, que mais do que a luta e a resistência que nós já temos feito de maneira muito efetiva nas ruas, por onde nós temos lutado ao longo desse tempo. E vocês estão de parabéns, porque vocês expressam essa luta e resistência. Mas mais do que nunca, nos preparemos, não apenas para lutar e resistir, mas para virar o jogo, dar a volta por cima, voltar a governar esse país, para poder ter desenvolvimento econômico e social, para gerar emprego, gerar renda, melhorar a vida do nosso povo. Obrigado. Muito obrigado.